Bem-vindos ao Insight dos Sócios, um podcast da Movidaria sobre estratégias de aprendizagem que impulsionam líderes e negócios. Bem-vindos ao Insight dos Sócios da Movidaria. Eu sou Mica Almeida, sua host e designer de experiências aqui na Movidaria. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema tão delicado quanto necessário. Conversas corajosas. Como tirar os bodes da sala. Quem nunca viveu aquela situação desconfortável que algo precisa ser dito, mas ninguém tem coragem de tocar no assunto? Com a participação do Alcir, sócio da Movidaria, vamos explorar os obstáculos emocionais e as estratégias que líderes e equipes podem adotar para lidar com conversas sensíveis de forma mais aberta, mais estruturada e mais produtiva. Ajusta o fone, respira fundo e vem com a gente. Alcir, por que é tão difícil ter conversas difíceis no ambiente de trabalho? Olá, Mica. Que bom conversar com você mais uma vez e de um tema que eu gosto tanto, estudo tanto e que a gente tem trabalhado muito aqui dentro da Movidaria, né? Eu não diria que é difícil, não gosto muito de pensar que é difícil ou fácil. Esse é um tema que vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. As pessoas basicamente têm um grande medo, né, um grande temor de fracassar. Todos nós temos, né? Porque quando a gente fracassa, o que acontece com o nosso corpo? A gente ativa rapidamente o sistema nervoso central. Então eu libero cortisol, eu libero adrenalina. Às vezes eu começo a sentir dores que eu não sei de onde vieram. A minha imunidade cai, eu perco o sono, perco o apetite. Ninguém gosta de se sentir assim, né? Então, falar de conversas corajosas, promover conversas corajosas, convidar alguém para algumas conversas que vão dar muito trabalho, faz com que o nosso corpo fique um pouco confuso, né? Ele entra um pouco em parafuso. Então, por isso que muitas pessoas ficam adiando essas conversas corajosas, ou com medo de como a outra pessoa vai reagir, ou com medo de como ela mesma vai reagir, medo de não saber como ter um método, né, como se organizar para que essa conversa aconteça da melhor forma possível, medo de gerar mais conflitos ainda, medo de se expor, medo de alguma retaliação, enfim, a gente tem muitos medos. Agora, o fato é que se eu não faço as conversas corajosas, né, se eu fico adiando isso, fingindo que nada está acontecendo, eu gero um paradoxo, porque coisas piores vão acontecer, isso eu posso garantir para você. Certo. E quais são os sinais que demonstram a necessidade de se ter essas conversas corajosas? Muito bem, os sinais são vários, viu, Mica? A gente vê aí nos nossos projetos aqui dentro da Movidaria, vários desses sinais numa mesma empresa, às vezes um ou outro sinal, mas vamos lá. Primeira coisa, você começa a detectar uma certa cultura do medo na companhia, né? A empresa, você vê que as pessoas se movem muito mais pelo medo do que pela paixão e etc. Trabalho em silos é outro sinal bastante claro, né? Uma certa harmonia artificial, as pessoas vão fingindo que nada está acontecendo. Você começa a detectar vieses do ego esparramados, né, na liderança. Você vê que algumas pessoas têm muita dificuldade de falar das suas vulnerabilidades. Você começa a conhecer algumas pessoas-chave dentro da organização que são muito duras para falar, mas são muito sensíveis para escutar, né, para escutar um feedback e para ter uma conversa mais corajosa. Um ambiente de pouquíssima confiança, né, então baixa confiança, tudo se move, mais uma vez, pelos medos. Algumas reações emocionais exageradas. Pode ser que você detecte e comece a ver alguns casos de burnout ou coisas parecidas, perda de engajamento, perda de eficiência, baixa inovação. Os sinais são muitos e estão aí para quem quiser ver. Então, mais uma vez, não vamos adiar as conversas corajosas, né? Quanto melhor e quanto mais conversas corajosas eu promover com o meu time ou com os meus times, mais engajamento, mais performance, mais amadurecimento das pessoas, né? Porque essas conversas amadurecem as pessoas e é isso que a gente quer dentro dos nossos projetos quando a gente lida com esse tema das conversas corajosas. E Alcir, como que a gente faz para criar um ambiente que fomente isso, né? Que encoraje esses diálogos honestos e produtivos dentro de uma organização? Bem, primeiro eu preciso fazer, né? Não dá para ficar
construir um ambiente de confiança, construir um ambiente onde as pessoas tenham coragem para se posicionar, para se relacionar, para trabalhar juntas, para entregar resultados. Não dá para fazer isso só pensando e tendo intenções. Eu preciso fazer, né? A gente vai aprendendo fazendo, e cada vez mais fazendo. A gente vamos ficando todos muito bons aí nessas conversas corajosas. Eu gosto sempre de pensar numa curva, que é uma curva de engajamento baseada em confiança. Então, quando você começar a fazer, algumas pessoas vão com você, vão falar, que bom que a gente vai começar a ter esses espaços, né, de construção de confiança, que a gente pode se posicionar. Não vai ser fácil, a gente vai ter alguns esbarros, tem gente que vai entender o que a gente está dizendo de um jeito equivocado, a gente vai ter que ter muito cuidado, muita sofisticação, muito respeito, mas a gente vai caminhando com esse primeiro número de pessoas que quer que essas coisas aconteçam. Depois, nessa curva, eu tenho um segundo grupo, né, um segundo bloco de pessoas que são um pouquinho mais desconfiadas, mas vendo que as coisas estão acontecendo, elas vão com as lideranças, e esse ambiente de confiança e de coragem para que essas conversas aconteçam, para que a gente resolva os nossos problemas reais e imediatos, ao invés de ficar empurrando tudo para debaixo do tapete, essa coisa vai acontecendo. Depois eu tenho um grupo de pessoas que a gente chama de crédulos. São pessoas que precisam de provas de credibilidade, né? Precisam de indicadores seguros, reais, de que não serão expostas, não sofrerão retaliação, que elas podem se engajar nesses processos de conversas corajosas, e depois a gente vai trazendo esse grupo então para dentro dessa cultura de muita confiança. O quarto grupo nessa curva provavelmente não vai se engajar tanto assim, tá? Vai continuar tendo medo, vai continuar... As marcas são muito fortes, né, desta cultura que ela viveu, ou de outras culturas em outras empresas, ou de alguns traços familiares, sociais, mas é um pequeno grupo, em torno de 10, 15% ali, que a gente não consegue ver isso em modelos estatísticos, não consegue ver em pesquisa, não consegue ver na prática, nos projetos da Movidaria, essa coisa funcionando. E um pequeno grupo, entre 5% e 10%, que não vão acreditar nessa conversa de jeito nenhum, e talvez até façam de tudo para que a cultura do medo continue instalada nesse lugar. Então, façam, né? Experimentem essas conversas corajosas. Tragam facilitadores, pessoas que tenham habilidades para poder conduzir, para poder facilitar essas conversas, mas depois as pessoas vão aprendendo e isso vai ficando como um traço de cultura, como uma prática e traço de cultura, e vocês vão ver o poder disso. Muito bom, Ocir. E existem técnicas que vão ajudar a estruturar e conduzir, né, essas conversas difíceis de forma eficaz? Ferramentas, frameworks ou abordagens, né, que facilitam falar o que precisa ser dito sem comprometer as relações? Mica, aqui na Movidaria nós já somos aí quase 3 décadas de projetos. A minha carreira são 30 anos aí de mercado, na Movidaria 25 anos. Nós temos uma curadoria de livros, vídeos, textos sobre o assunto. O assunto é vasto, então tem muita coisa para quem quiser estudar, e hoje com o IA a gente consegue combinar as coisas, compilar as coisas, sintetizar, recriar, então é muito bacana. Por falta de conteúdos e de ferramentas, ninguém vai deixar de fazer as suas conversas corajosas. Nós gostamos de um método aqui. Nós temos uma solução chamada Conversas Corajosas, que ela tem 2 formatos. Ou um formato de mentoria coletiva, que acontece em 6 encontros, ou no workshop, que é uma imersão em conversas corajosas. Um dos assuntos dentro desse programa Conversas Corajosas é justamente utilizar um método. A primeira coisa que a gente vê no método é ajudar as pessoas a se prepararem emocionalmente e racionalmente, né? Se eu não estou minimamente estável, se eu não estou minimamente amadurecido, provavelmente essas conversas corajosas podem gerar problemas aí. A segunda coisa do método se chama intencionalidade, né? A minha capacidade de demonstrar, de declarar a minha intenção. O que eu quero com essa conversa, como essa conversa vai se dar,
como é que eu pensei isso, onde é que eu gostaria que desse essa conversa, pensando já em indicadores. Então, intencionalidade é uma coisa que parece muito simples, mas não é. O terceiro ponto do método são as narrativas. Escolher narrativas que são maduras, produtivas, eficientes, divertidas que seja, mas fugir das narrativas ruins. Narrativas de vítima, narrativas que empurram o problema para o outro, narrativas cronológicas, narrativas de dados totalmente furados e assim por diante. Depois a gente passa por um item que parece muito simples, não é novo, mas é a capacidade de escuta, de uma escuta verdadeira, genuína, ativa. Como é que eu treino isso, né? Escutar é uma questão de treino. Cada um de nós pode treinar e pode melhorar muito a nossa capacidade de escuta. Bom, quase chegando no finalzinho do método, a gente começa a desenhar caminhos viáveis, caminhos possíveis. O que a gente ainda não fez? O que a gente pode pensar juntos para poder experimentar? E eu começo então a costurar isso em acordos que também são acordos viáveis, tá? Então, como é que a gente vai saber que isso está dando certo? Como é que a gente vai saber que a gente está mudando alguma coisa? Como é que a gente vai acompanhar essas coisas? E é um método que não para, né? Ele é quase um ciclo, eu diria. E quanto mais a gente experimentar um método como esse com várias ferramentas disponíveis, mais a gente vai amadurecendo todo mundo, mais a gente vai colhendo resultados extraordinários. É uma questão de hábito, né? E hábito não tem a ver com meta, não tem a ver com objetivo, não tem a ver com número, não tem... Mudança de hábito é uma questão de identidade. Quem você quer ser como líder, quem você quer ser como integrante de uma equipe de alto desempenho, é uma questão de identidade, né? Então, se você quer ser uma pessoa que constrói conversas corajosas, comece a fazer, comece a experimentar e conte com a gente aqui. E assim, fechamos mais um episódio do Insight dos Sócios da Movidaria. Esperamos que as reflexões de hoje te ajudem a criar ambientes mais seguros para o diálogo, onde seja possível falar o que precisa ser dito, sem abrir mão do respeito e da empatia. O Insight dos Sócios é um podcast da Movidaria, disponível no Spotify, Apple Podcasts e em nosso canal no YouTube. Se você deseja fazer uma pergunta para os sócios, envie um e-mail para podcast@movidaria.com.br. Não deixe de nos seguir no Instagram e LinkedIn. Até a próxima!